O livro dos médiuns, ou seja, melhor, um guia dos médiuns e dos seus evocadores, contendo o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os géneros de manifestações, os meios de comunicações com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o seguimento do livro dos espíritos, não é? Isto é o livro dos médiuns, onde temos este primeiro áudio contendo depois, dentro do livro dos médiuns, se há espíritos por capítulos, do maravilhoso e do sobrenatural, do método, dos sistemas, das manifestações espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, das mesas falantes, das manifestações inteligentes, da teoria e das manifestações físicas, enfim, das manifestações físicas espontâneas, das visuais, das bicorporidade e das transfigurações do laboratório do mundo invisível, dos lugares assombrados, da natureza das comunicações, da sematologia, da tipologia, da pneumotopografia ou escrita direta, da pneumotofonia, da psicografia, dos médiuns escreventes ou psicógrafos especiais, da formação dos médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, do papel do médium nas comunicações espíritas, da influência moral do médium, da influência do meio, da mediunidade dos animais, da obsessão, da identidade dos espíritos, das evocações, das contradições e das mistificações, do charlatismo e do embuste, das reuniões e das sociedades espíritas e regulamento da sociedade parisiense da altura, não é? 1858 dos estudos espíritas e a dissertações espíritas. E no fim temos o vocabulário espírita. Este é o primeiro áudio do qual eu vou fazer alguns áudios, vários áudios, não é? Do qual eu vou lendo o livro dos espíritos. Não vou alongar áudios muito grandes, áudios de 5 minutos, para não cansar muito, não é? Não cansar muito, enfim. Por isso, agradecendo por esta oportunidade. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus, todos os dias a experiência traz-nos a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos se deparam na prática do espiritismo, que têm origem na ignorância dos princípios desta ciência. E felizes nos sentimos de ter podido comprovar que o nosso trabalho feito com o objetivo de precaver os adeptos contra as escolhas de uma motivação produziu frutos e que, à leitura desta obra, devem muitos o facto de terem conseguido evitá-lo. É natural, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. Esta obra, o livro dos médiuns, destina-se a facilitar-lhes o trabalho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porque uma muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria. Saber pôr os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente
quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem que cada um traga em si o germe da qualidade necessária para se tornar médium. Tais qualidades e faculdades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir que se verifiquem. À vontade, as regras da poesia, da pintura e da música não fazem com que se tornem poetas, pintores ou músicos. Os que não têm o gênio de algumas destas artes apenas guiam os que cultivam. No entanto, no emprego das suas faculdades naturais, o mesmo sucede com os nossos trabalhos. O seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, tanto quanto o permitam na disposição de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe um emprego de modo útil quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. A par com os médios propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e que hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na forma de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Tal é o círculo que temos de abranger sob pena de fazermos um trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreende de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência realçar-lhe-á a utilidade. Quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os factos de que venha a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos como repositório de instrução prática. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médios, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenómenos espíritas. Não faltará quem desejasse que publicássemos um manual prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devem empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro desta natureza, dada a possibilidade de se espalhar profundamente por um módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela manipulação e pela multiplicação dos médiuns. A nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, pelo menos por enquanto, de muitas dificuldades, se mostra inçada à prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar. Seria, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse a experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Estas são coisas com que não é conveniente nem prudente que se brinque. E acreditamos que prestaríamos um mau serviço se as puséssemos ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério,
que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Havíamos publicado uma instrução prática com o intuito de guiarem os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos porque ainda não a consideramos suficientemente completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram acolher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja um objeto de frívola ocupação e de divertimento. A essas considerações ainda acrescentamos outras, muito importantes. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre infundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que, no Espiritismo, há alguma coisa de sério. Para a opinião errónea de um grande número de pessoas, muitos mais do que se pensa têm contribuído a ignorância e a leviandade de vários médios. Durante alguns anos, o Espiritismo, tendo realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico, porque começou a ser apreciado por gente instruída. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina, de que já não se riem os que zombavam das mesas falantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí. Nutrimos a convicção de que lhe granjeamos assim mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos diariamente a prova no número dos que se têm tornado espíritas, unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Depois de termos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se das manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenómenos que lhes sejam dados a observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar-se e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem que a segunda constitua uma continuação da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que o primeiro leia O Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes desta obra se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. Importantes alterações para melhorar foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe um grande número de notas e instruções do maior interesse aos espíritos. Corrigiram-na com particular cuidado, como reviram tudo aprovando ou modificando-a à sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, dos espíritos,
porque a intervenção que tiveram não se limitou nos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas opusemos nomes quando isso nos pareceu necessário para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, teríamos de citá-los quase em todas as páginas, especialmente a seguir a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas. O que se nos afigurou de nenhuma utilidade. O nome, como se sabe, importante, pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que visarmos. O acolhimento dado à primeira edição, ainda não imperfeita, ainda que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Como lhe acrescentamos muita coisa e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicado, entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente os do vocabulário, o que não se ajustava no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi suprimido por coisas mais práticas, esse vocabulário. Além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde, em separado sobre o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos nesta edição apenas palavras novas ou especiais, pertinentes aos assuntos com que nos ocupamos. Salve Deus!